Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso especial com resolução de questões do Enem 2018. O professor Paulo Christoph vai mostrar como a disciplina de Química foi cobrada na prova. Vale muito a pena, fica ligado. Fala, galerinha, beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Questão Enem 2018, caderno cinza, ok? Selecionei as questões mais voltadas para a Química, ok? Então, relacionando com um pouco a Física com a Biologia, mais Biologia do que Física, mas algumas relaçõezinhas importantes para cada uma dessas questões, beleza? Então, caderno cinza. Pegue esse caderno cinza se você for coletar as questões, visualizar as questões, porque cada caderno, né, amarelo, rosa e assim por diante, tem as questões ou as questões estão em posições diferenciadas, beleza? Então a primeira questão de Química do Enem 2018, prova cinza, é a questão 97, ó. Fiz um recorte e cola aí na sua tela. Diz assim: o grafeno é uma forma alotrópica. O que é um alótropo? É o mesmo elemento, no caso o carbono, só que com uma forma diferente, beleza? Constitui uma folha planar, então ela é plana, arranjo bidimensional, de átomos de carbonos conectados com uma espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal conforme a figura. Então tá aqui, ó, isso aqui é para ser átomo de carbono. Tranquilo? Átomo de carbono. Átomo de carbono. Nesse arranjo, agora o comando da questão, ó, aquilo que sempre a gente comenta nas aulas, ó. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. O que é uma hibridação? É uma mistura de orbitais. Beleza? Quais são os orbitais? O S com o P, com o D, com o F. Beleza? Só que dentro da química a gente usa o quê? Né? O carbono, que é o clássico, que é aquela regrinha da mão. O carbono faz quantas ligações? Sempre 4. Se você só tiver ligações simples, ele vai ser o quê? sp3. Se ele tiver uma dupla ligação e o resto simples, ele vai ser sp2. Se ele for uma simples e uma tripla, ele vai ser sp. E se ele for duas duplas, ele também será sp. A regrinha dá mão à explicação, né? Vem em termos de junção desses orbitais, a mistura desses orbitais. E aqui nesse grafeno eu tenho o carbono, só que se eu pegar esse carbono eu estou vendo só duas ligações, mas eu tenho que perceber que isso aqui está continuando, ó. Ok? Então esse carbono do centro aqui principalmente é o carbono que eu preciso visualizar, ó. Só que ele tem o quê? Ele tem 3 ligações, então está faltando a 4ª ligação. Ok? Então, se está faltando a 4ª ligação, eu não posso completar com hidrogênio aqui, ó, porque é só carbono. Beleza? Forma alotrópica é o mesmo elemento carbono. Então, se está faltando ligação, a única possibilidade é fazer o quê? Uma dupla ligação. Ou seja, esses compostos eles vão ter que ter o quê na sua conjuntura aqui? Duplas ligações. E se eu tenho uma dupla ligação, certo? E o resto de ligações simples, qual vai ser a hibridação dele? sp2. Tranquilo? Então, sp eu já posso eliminar, sp3 já posso eliminar, sp3 com D posso eliminar, sp3 com D2 também posso eliminar. Só sobrou o quê? A letra B, ó. sp2 de geometria trigonal, certo? O sp3 ele tem que ser tetraédrico, o sp2 ele é trigonal, e o SP, ele tem que ser o quê? Linear. Então, uma questão de química orgânica, principalmente, né, a estrutura do carbono, e evidenciando a parte sobre a classificação dessa cadeia. O aluno teria que ter a noção da ligação, que acho que é importante, e o tipo de hibridação que o carbono sofre aí nesse caso. Então, resposta para o caderno cinza, a letra B. Ok? Ali, ó, SP2, cuja geometria é trigonal plana. Tranquilo? Próxima questão agora, uma questão também da prova do Enem, a questão 96, beleza? Então tá aí na tela de vocês, tá? Diz assim: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre as moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec2-enoico. Aí o aluno já olha esse nome, já pensa, lá vem coisas, né, mais difíceis. Não. Enquanto que as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec
DEC 2 enoico. Beleza? Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas, em si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. Então, as moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferenças na. Então, se você analisar a quantidade de possibilidades, né, que nós temos que analisar, a estrutura é DEC. DEC é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. DEC. Beleza? Então, eu teria que ter o quê? 10 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ácido C-O-OH. Esse seria o carbono 1. Agora, qual que é a diferença dessa nomenclatura de química orgânica para esta nomenclatura de química orgânica? Beleza? O 2 em 1, 2. Então, aqui eu teria dupla ligação. Ambos eu tenho 2. Ambos eu tenho 2. Só que agora está mudando a posição do hidróxi. O que é um hidróxi? É uma hidroxila. Uma está no carbono 9, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui você teria o OH, beleza? Agora, a mesma outra, né, a mesma estrutura, só que da outra, eu teria que ter o quê? O OH aonde? Nessa posição, ou para cima, ou para baixo, para o lado, também tanto faz. Só que o que está mudando? A fórmula estrutural. A fórmula estrutural, o que nós vamos ter que analisar? A estrutura é a mesma? Não, certo? Elas têm a diferença na fórmula estrutural, porque uma hidroxila estava no carbono 9 e a outra hidroxila está no carbono 10. Diferença na fórmula molecular? Se você contar todos os átomos, eles vão ter o quê? A mesma fórmula. Então, não podem ser a mesma fórmula molecular. Identificação dos tipos de ligações. Não, as ligações todas são as mesmas. O que está mudando é a posição. Eu poderia dizer, né, dentro da química orgânica, que elas são isômeras de posição. Beleza? Mas a forma estrutural dela é diferente. Porque para ser isômero, ela tem que ter a mesma forma molecular, mas algo diferente. Então, elimina. Na contagem, o número de carbonos, DEC, é o mesmo. Então, não pode ter diferença. Identificação dos grupos funcionais. Ela tem diferença nos grupos funcionais? Ácido para os dois. Hidroxila para os dois. Então, não tem na identificação dos grupos funcionais essa diferença. Então, a resposta é a letra A. Bacana? Então, uma questão de química orgânica, identificação de uma estrutura orgânica qualquer. Beleza? Então, essa é uma questão, resposta letra A, estrutura diferenciada. A posição aonde que está o grupo funcional. Tranquilo? Beleza? Próxima questão do caderno cinza também é a questão 100 agora. Beleza? Então, acompanhe comigo na tela ali, Questão 100 do caderno cinza diz o seguinte. Em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm Colling, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizadas no nosso dia. A suposta pilha, datada a cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída por um pequeno vaso de barro, argila, na qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro aparentemente corroída, Opa, se ela está corroída, o ferro tem que estar sofrendo o quê? Oxidação. Beleza? E quem sofre oxidação, corrói. E quem corrói é chamado de metal sacrifício. Não sei o que a questão está pedindo, mas na minha cabeça tem que pensar nisso. E quem oxida é porque é chamado de quem? Ânodo de uma pilha. Porque ele está falando em pilha. Está aqui, pilha. Ok? E uma tampa de betume, asfalto, tá? Conforme ilustrado. Então, está ali o bonitinho, tá? Considerando os potenciais de redução, o potencial de redução do ferro é menos 0,44, o potencial do hidrogênio é 0,0 e o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts. Então, está aqui a expressão que ele está me dando da pilha, tá? Então, eu tenho a barra de ferro, o tubo de cobre, o vaso de barro, né? Os vestígios de ácido, tá? E a tampa de betume. Tranquilo?
Agora, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Opa, quem é cátodo? É quem sofre o quê? Quem sofre redução. Beleza? Agora, o que é uma pilha? Uma pilha tem que ter uma diferença de potencial que sempre tem que ser o quê? Positiva. Beleza? Só que eu tenho 3 potenciais que ele me deu aqui, ó. O potencial do ferro, o potencial do hidrogênio e o potencial do cobre. Só que se vocês analisarem, o que nós temos que fazer com a de cobre? A de cobre e a de ferro e a de hidrogênio? Tem que sempre fazer o par, porque ele está pedindo qual delas vai atuar como cátodo. Então, a tampa de betume, ele falou algum potencial do betume? Não, então já posso terminar. Vestígio do ácido, opa, barra de ferro, não pode porque eu já sei que ela é de oxidação. O tubo e o vaso de barro, não pode. Então, só temos ou a letra B ou a letra D, certo? Agora, o que nós temos que pensar? Deixa eu puxar aqui para frente, aqui, ó. O potencial do ferro de redução, ele é assim, ferro e o potencial de quanto? Menos 0,44 volts. O do hidrogênio, H+ para H2, é de 0,0 volts. Só que a minha pergunta é, se eu tenho que inverter, ó, são 2 potenciais de redução, certo? Eu tenho que inverter uma delas. Qual que eu inverto? A de menor. Então, o ferro tem que estar sofrendo o quê? Se você inverter ela aqui embaixo, vai se transformar em ferro, se transformando em o quê? Em ferro mais 2. E o potencial de menos vai ficar o quê? Mais 0,44 volts, certo? E o hidrogênio continua sofrendo redução, certo? Só que o que nós temos que pensar? Que a pilha, quando você for analisar a DDP dela, certo? Os vestígios de ácido não pode ser, porque o cátodo e o ânodo tem que ser os 2 polozinhos aqui, ó. Então, eu sei que o ferro já é o que está sofrendo o quê? Oxidação. Beleza? Consequentemente, o cobre, que é a outra placa que está em contato, os 2, ele vai ter que ser quem? Vai ter que estar sofrendo a redução. E quem sofre redução é chamado de quem? É chamado de cátodo. Tá? Então, essa análise rápida dessa especificação é o que a gente tem que ter. Só que aqui ele está falando vestígios de ácidos, né? E para você ter o cátodo e o ânodo, os 2 têm que estar em contato também. Então, quem seria a minha DDP mais efetiva aqui? Seria com o cobre, ó. Porque o cobre, aí é melhor, né? Porque na realidade você tem a disposição do potencial. E o cobre mais 2 para cobre 0, certo? O potencial é de quanto que ele me deu ali? Mais 0,34 volts. E a do ferro, quando você inverteu, vai ficar o quê? Mais 0,44 volts. Que ele está falando que ele está corroído. Agora, essa seria uma pilha que daria o quê? 870, ó. 0,78 volts. E a com hidrogênio só ficaria em 0,44 volts. Beleza? Então, o cátodo dessa pilha supostamente encontrada seria quem? O cátodo, o de cobre. O ferro seria o ânodo desta pilha. Tranquilo? Então, uma questão bem específica da parte da diferença de potencial. Tranquilo? Próxima questão, uma questão do caderno cinza, é a questão 106, tá? Uma questão bem bacaninha, que fala sobre cinética química. Diz assim, o sulfeto de mercúrio 2, usado como pigmento vermelho para pinturas de quadros e murais, esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que o vermilion seja decomposto pela ação da luz, produzida uma fina camada de mercúrio metálico sobre a superfície. Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion. Por quê? Então, olha só, olha como ele está induzindo a vocês a pensarem nessa possibilidade do catalisador. Ele está falando do íon cloreto. O que o íon cloreto é? É o catalisador. E para que serve um catalisador, como vocês viram nas aulas? Para aumentar a velocidade, beleza? E diminuir a energia de ativação. Reagindo com o agente, como agente oxidante,
Então, nós teríamos que ver, ó, a prata, né, o mercúrio, que ele está falando mercúrio 2, certo? Se você for analisar nessa denominação aí, é mercúrio 2 e mais o íon cloreto, tá? Aí o que vai formar? Vai formar mercúrio, que é o que ele está falando. Que ele está sofrendo de quanto? De mais 2 para 0, está diminuindo, então ele está sofrendo redução, então ele é o agente o quê? Oxidante. Então, o íon cloreto, se o mercúrio é o que está sofrendo oxidação, né, desculpa, está sofrendo redução, e ele vai ser o agente oxidante, então o íon cloreto não pode ser o agente oxidante. Deslocando o equilíbrio químico, beleza? Aqui não tem equilíbrio químico, tem uma reação de produção do mercúrio. Então, só está indo num único sentido. Então, elimina. Diminuindo a energia de ativação, tá aqui, ó, beleza? Então, resposta correta, letra C, ó. Precipitando o cloreto de mercúrio, não, ele não está falando que está formando, ele está formando mercúrio, ó, cadê? Ó, aqui, ó, mercúrio metálico na superfície, certo? Não cloreto de mercúrio, então elimina. Absorvendo a energia da luz, não, ele não está absorvendo, ele está fazendo com que a reação se processe numa velocidade maior, então elimina. Resposta, letra C. Bacana, então, uma questão de cinética química muito tranquila, bem específica do conhecimento da cinética química lá. Bacana? Beleza? Então, questão letra C, diminuição da energia de ativação. Bacana? Próxima questão, questão 109 do seu caderno cinza, é uma questão sobre tabela periódica, distribuição eletrônica, subníveis de energia e assim por diante. Beleza? Vamos lá. Ó. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, pois dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades físicas e químicas tão parecidas quanto as do elemento número atômico 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo, certo? Então, 41 e 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a. Então, o que nós vamos ter que fazer? Terem os elétrons no subnível F. E aí, como é que a gente vai analisar essa evidência aí? Bom, nós temos que fazer a distribuição eletrônica. Então, para o 41, o que nós temos que fazer lá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e 4d3. Ó. Opa, já elimina. Certo? Daí ele fala aqui, ó, serem elementos de transição internos. O que são elementos de transição internos? São os que terminam em F. Então, já podemos eliminar. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica? Bom, se você lembrar um pouco de tabela periódica, por que os elementos estão dispostos na mesma família, no mesmo grupo? Por apresentarem propriedades químicas e físicas semelhantes. Definição de tabela periódica. Beleza? Então, por que lá na família 1, o lítio, o sódio, o potássio, eles estão um embaixo do outro? Por apresentarem propriedades semelhantes. Beleza? Então, se você já soubesse desta definição, você já mataria a letra C. Por terem elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente, bom, aqui é mais externos, é camada de valência, certo? E esse aqui tem quantos? Tem 5, não 4. Então, já elimina. E o outro, ainda que é número atômico maior, não pode ser 5, vai ter que ser 6. 6, 7, sei lá. Beleza? Teria que fazer a configuração. Estarem localizados na família dos metais alcalinos terrosos, para ser metais alcalinos terrosos, eles têm que terminar em o quê? Terminar em S2. E não terminou em S2, terminou em D3. Não, professor, mas tem S2 aqui. Não, para determinar a tabela periódica é sempre pelo subnível de maior energia. Então, já eliminaria.
Beleza? Então, ó, sem muitas, né, outras informações, eu já poderia marcar a letra C, ó. Agora, ó, vamos fazer a configuração eletrônica para o 73, certo? Então, uma configuração um pouquinho maior. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, depois 5P6, 6S2, 4F14 e 5D3. Beleza? Ó, terminou em D3 e terminou em D3. Portanto, eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Então, letra C, a questão 109 do caderno cinza da prova Enem 2018. Bacana? Beleza? Questão de tabela bem tranquila, bem sossegada. Joia? Próxima questão agora é a questão do caderno cinza, a questão 110. Células solares à base de TiO2, sensibilizadas por corantes S, são promissoras e poderão vir a substituir as células de silício. Nessas células, o corante absorvido sofre o TI2, é responsável por absorver a energia luminosa, HV. E o corante excitado, com o S com asteriscozinho, é capaz de transferir o elétron para o TiO2. Um esquema dessa célula e os processos envolvidos estão ilustrados na figura. A conversão de energia solar em energia elétrica ocorre por meio da sequência de reações apresentadas. Então tá aqui, ó, o aluno fica meio desesperado porque é um esquema bem, assim, difícil de visualizar, mas não é difícil de interpretar, tá? O que ele está falando aqui, ó? Eu tenho uma célula agora com TiO2, beleza? Com o corante. Esse corante com o TiO2 sofre interferência da luz, ok? E passa o elétron formar uma DDP. Vai para outra placa de platina, que é o eletrodo de platina, e aqui nós temos uma conversão, né, mediante o I3- com I-, certo? E daí, essa transição do S barra S+, para o S excitado, recebe novamente o elétron. Então, você tem um fluxo de elétrons ocorrendo nesse processo, certo? Agora, ó, o que nós temos que perceber? Que a transferência de elétrons, ela vai ocorrer o quê? Pelas duas placas, certo? Que nós temos essa evidência aqui. Então, o que nós vamos ter que analisar agora? Né? Já tem aí novamente as equações. Ele fala assim, a reação 3, cadê a reação 3? Está aqui, ó. É fundamental para o contínuo funcionamento da célula solar, pois, contínuo funcionamento. Por que você tem o contínuo? Tipo uma reação em cadeia. Então, ele tem que entrar e tem que sair. Tem que entrar e tem que sair. Então, o que nós temos que entender? Que está entrando o TiO2S e aqui atrás está se formando na reação 3 o Ti2/S. Perceberam? Então, se você agora fizer uma soma dessas equações, né, que nem aqui, ó, eu posso cancelar este com esse aqui, ó. Certo? Eu posso cancelar esse aqui com esse aqui, ó. Então, aqui está transferindo o elétron, certo? E aqui está absorvendo o elétron. Então, eu tenho uma passagem de elétrons aí. Consequentemente, o que nós temos que perceber agora? Ó, entrou Ti2S e está saindo Ti2S. Ó. Então, ele está sendo o quê? Regenerado. Beleza? E onde que nós temos esta regeneração? Na letra B. Ó. Regenera o corante. Porque na etapa 3, eu tenho o quê? O I- para o I-, ó. Certo? As características de carga, elas não são evidentes aqui. Então, nós temos que analisar o contexto como um todo. Aí, garante que a reação 4 ocorra? A reação 4, ele está falando da reação 3. Então, não a reação 4. Então, já elimina. Beleza? Essa é a característica do Enem, é você ter outras interferências. Promove a oxidação do corante. Não, eu tenho uma transferência de elétrons, certo? E aqui você não tem a característica do elétron na reação número 3. Então, não pode.
beleza? Transfere elétrons também, não tem transferência de elétrons na equação 3. Então, ele é regenerado. Resposta letra B. Bacana, então, uma questão de interpretação da substância propriamente dita ali. Ok? Tranquilo? Próxima questão. Questão 113 do caderno cinza, Enem 2018. Ó. É uma questão muito legal, que o aluno ficou muito na dúvida, mas não é tão assim complexa, não. Diz assim, a hidroxilamina NH2OH é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada. Então, eu tenho o anidrido acético, a hidroxilamina, formando o ácido acético e o produto A. Aqui está produzindo o ácido acético e o produto B. O produto A é favorecido em relação ao produto B, por fator de 10 na quinta. Em um estudo de possíveis substituições do uso da hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou menor reatividade? Ou seja, o que aconteceu aqui para que a reação ocorresse? Não foi retirado esse H? Não foi retirado esse H? Foi. Então, é uma questão de interpretação, certo? Então, eu tenho que tirar um H ou tirar um H, certo? Eu tenho que tirar um H, eu tenho que tirar um H, ou eu tenho que tirar um H. Não tem. Eu tenho que tirar um H. Beleza? Então, tá aí a evidência. Ou tira um ou tira outro. Só que perceberam que a 4 não tem nem o H e nem o H? Tanto do O quanto do N? Então, essa não tem como você fazer a substituição, tirar um H para entrar alguém no lugar dele. Então, qual que é aquela que vai ter a menor reatividade? A 4, por não apresentar o hidrogênio ligado ou ao O ou ao N. Tá vendo? Ó, uma questão novamente de interpretação, de visualização de uma estrutura propriamente dita. Então, questão bem sossegada, mas é uma questão de você observar. Eu sei que no fervor da prova, muitos alunos perceberam assim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu sei de reatividade nucleofílica, substituição? Difícil? Difícil, beleza? Mas interpretação, tem que ver que tem algo diferente. Perceberam que todas ou tinham o H ligado a O ou o N ligado a H. A única que não tinha nenhuma nem a outra era a 4. Então, resposta dessa questão, letra D, a molécula 4 é a que tem a menor reatividade para poder fazer a substituição. Bacana? Beleza? Agora, próxima questão, a questão 118 do caderno cinza é uma questão que vai envolver a parte da estequiometria junto com a termodinâmica, a termoquímica. Diz assim: por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilidade para atividade muscular. Então tá aqui, ó. A glicose mais O2 formando CO2 e água e o ΔH de menos 2.800 kJ, massas molares, tal. A oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular, não vai esquecer dos 40%, em quilojoules, é mais próxima de. Então lá, vamos pegar o que precisa. É o C6H12O6 para o 2.800 quilojoules. Beleza? Porque essa é a minha interpretação. Agora, o que ele está falando? 1 grama, o que é isso? É a massa. Tem como calcular a massa da glicose? Tem, somando tudo. 12 vezes 6, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Isso aqui vai dar quanto? 180 gramas para uma energia de 2.800 kJ. Mas eu quero saber para 1 grama só. Quanto que vai ser esta energia? Bom, se você calcular esta energia, adivinha, vai dar quanto? 15,5 kJ. 15,5 já marcaria a letra A. Não, é a letra A.
certo? Mas você já marcaria a letra B. Por que eu já falei a letra A? Porque agora eu tenho que pensar no 40%. Ó. Não pode ser maior, não pode ser maior, não pode ser maior. Tranquilo? Só vai utilizar 40% disso. E 40% não é praticamente um pouquinho menos da metade disso aqui? Então, um pouco menos do que a metade de 15,5 só pode ser quanto? A letra A. Ó. Aí você teria que fazer a outra conta. Ó. 15,5 kJ está se tudo fosse absorvido, 100%. Como foi 40%, qual vai ser a verdadeira energia E? E este E vai ser igual a quanto? Igual a aproximadamente 6,2 kJ de energia absorvida. Então, letra A. Uma questão de estequiometria com a parte de cálculo de energia. Bem tranquila, bem sossegada. Bacana? Beleza? Então, resposta ficou letra A da questão 118 do caderno cinza Enem 2018. Bacana? Bom, próxima questão. Questão 120, essa é uma questão que a física poderia responder muito bem, mas como se fala em átomos, daí já deixa um pouco para a química também. Diz assim, alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que na temperatura de 0 Kelvin, tudo bem, a distância de equilíbrio da ligação, cadê? Tá aqui, ó. A distância de equilíbrio é muito pequena, ó. Tá vendo? Ó a distânciazinha aqui, ó. Na primeira temperatura, ó, 0, certo? Onde que eu tô aqui, ó? 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos R0, beleza? Correspondente ao valor mínimo de energia e potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a sua energia cinética, energia da movimentação, da vibração, e faz com que eles se oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios. Então aqui, ó, à medida que você está aumentando a temperatura, o que está acontecendo com a distância, ó, interatômica? Ela está aumentando. Beleza? Aí ele está falando, ó, que é a diferença para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas pelo valor de temperatura de T1 a T4, temperaturas crescentes. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da ionização, não perdeu elétrons. Então não pode. Dissociação não transformou em ou quebrou o retículo cristalino. Eu só estou aumentando a distância. Quebra, não falou em quebra, certo? Formação de ligação metálica, só porque um sólido é metálico, eu não posso ter um sólido iônico, então elimina. Então só sobrou o que? O fenômeno da dilatação. Quando você aquece, o que acontece com o material? Ele vai se expandir. Então essa distância interatômica é evidenciada e é observada pelo gráfico de energia potencial com o aumento da distância entre o R0 e a bolinha cheia que está aumentando a distância interatômica. Então uma questão novamente de interpretação com o fenômeno físico propriamente dito. Bacana? Então, resposta letra B, dilatação. Joia? Próxima questão do caderno cinza é a questão 124. Uma questão muito parecida também caiu, mas acho que mais a biologia poderia ser evidenciada lá. Ó. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e a outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao sabão. No entanto, o uso desses produtos provocou grandes problemas ambientais. Dentre eles, a resistência à degradação biológica por causa de diversos carbonos terciários na cadeia que compõe a
porção hidrofóbica, ou seja, que tem medo da água, ou seja, a parte apolar desse tensoativo aniônico. As ramificações, porque são carbonos terciários, das cadeias dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, de cadeias alquílicas lineares. Bacana, né? A fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionada no texto é: quem que é o tensoativo? É aquele que tem a característica aniônica de cadeias o que é ramificadas, ou seja, de carbonos terciários, certo? Aqui, ó, a letra A, eu não tenho aniônico, então já elimina, ó. Eu tenho que ter um cátion e um ânion, certo? Letra B, eu tenho, ó, carbono terciário, carbono terciário, carbono terciário, carbono terciário, carbono terciário, certo? Aqui está a parte do tensoativo, a parte polar, e aqui a parte, até vou escrever aqui, ó, apolar, e aqui a parte polar, certo? Então, letra B já é uma ótima resposta. Letra C, eu também tenho muito parecida, só que apenas um carbono terciário, sem contar o do anel aromático ali, que esse aqui também é um carbono terciário. Então, esse também é um carbono terciário, certo? Então, essa também seria uma bela de uma resposta. Agora, a letra D já elimina, porque só tem carbonos primários e secundários, certo? A letra E, o que nós temos aqui? Uma cadeia também com carbono terciário, certo? Ó, aqui é carbono terciário, carbono terciário, carbono terciário, carbono terciário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 1, 2. Então, qual seria a melhor resposta? Tá? E tem outra, né? Uma estrutura de um sabão, de um detergente, é sempre um sulfônico. Né? Daí a gente tem que lembrar o que é um detergente. Vem dos sulfônicos. Então, tem que ter o SO3 alguma coisa. E aqui, então, já não tem. Então, qual seria a resposta melhor aqui? Novamente, ó, é o que tem no ambiente, a estrutura que tem mais carbonos, está escrito aqui, ó. Diversos carbonos terciários na cadeia. Não quer dizer que a letra C esteja errada, mas a letra B é a resposta oficial. Então, questão letra B. Beleza? Então, hidrofóbica, hidrofílica, anfifílica, estrutura bem importante, bem caracterizada aí da parte comum do nosso dia a dia, detergente, sabão e assim por diante. Bacana? Vamos lá? Próxima questão. 125 do caderno cinza da prova do Enem 2018. Uma questão de hidrólise alcalina agora, ó. Beleza? O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações do ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células, das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover o benefício para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário. Ó. Várias e várias aulas foram comentadas sobre o calcário. O CaCO3, que é o que vai promover a remediação, ele vem do CaOH2, que é uma base forte, e vem do H2CO3, que é um ácido que é fraco. Então, por que a gente tem essa evidência aqui? Porque o meio vai ser um meio que é básico. Porque vence o caráter básico do hidróxido de cálcio, que é uma base forte. Então, ele vai ter um caráter básico. Então, ele diminui o pH? Não. Ele vai elevar um pouco o pH. Solubilização do alumínio ocorrendo a lixiviação pela chuva? Bom, não falou nada sobre chuva, né? Falou? Não falou. Então, já poderia eliminar. Interação do íon cálcio com o alumínio produzindo uma liga metálica? A formação de liga metálica foi mencionada? Não. Reação do carbonato de cálcio com os íons alumínios formando alumínio metálico. Bom, é uma troca de íons. Então, poderia formar o carbonato de alumínio.
beleza? Então, mas não alumínio metálico, não. Seria bem interessante, né? Vamos jogar calcário no solo e produzir as latinhas de alumínio. Aí não precisa fazer a eletrólise do óxido de alumínio, da bauxita. Então não pode. Essa poderia bem eliminar. Aumentar a sua alcalinidade, ou seja, o seu caráter básico. Opa! Tornando os íons alumínios menos disponíveis. Legal. Então aqui, ó, falou sobre caráter, certo? Porque a substância que você está dizendo não tem um caráter básico. Então o que nós temos que pensar? Se ela tem um caráter básico, ela está jogando o que pro meio? OH-. E você tem o que? O íon alumínio. Ó. Ele está falando que o alumínio danifica as paredes, né? Na forma iônica do alumínio. Ó. Qual que é a forma iônica do alumínio? Al+3. E isto aqui junto vai formar o que? AlOH3, que é o quê? Que é sólido. Então, ele deixa de estar na forma de alumínio livre, íon alumínio, e está formando uma substância que ficará no solo, que não será tão absorvida ou em menor quantidade, não estamos especificando esse departamento agora. Bacana? Então, resposta dessa questão, letra E. Ele aumenta a sua alcalinidade, seu caráter básico do solo, por isso que até a chuva ácida tem até a ver alguma coisa. Mas solubiliza o alumínio, bom, você vai solubilizar o alumínio, vai transformar mais ainda em alumínio íon. E daí isso eu não quero, eu quero o alumínio fora desse plantio. Então, resposta letra E. Bacana? Beleza? Então é uma questão bem interessante sobre meio ambiente. Isso aqui poderia ser muito bem envolvido com a geografia, a calagem da Terra. Tranquilo? Próxima e outra questão que a física poderia muito bem resolver essa questão é a questão 127 do caderno cinza Enem 2018. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação dos combustíveis gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Então ele está falando sobre formas de energia. Como está falando metabólica e os processos, então pode ser química, física ou biologia. Então está aqui, ó. O que está acontecendo? Eu estou transformando CO2 e água em combustíveis que são reduzidos e com oxigênio pelo processo 2 e CO2 e água. Ó. É um ciclo. Aonde que nós temos o CO2 e água pelo processo 1 se transformando em combustíveis? Quem são os combustíveis aí? Né? Na realidade, isso aqui quem que é? São as plantas. Deixa eu escrever assim. São as plantas. Tranquilo? E o que que é isto aqui? É a fotossíntese. E isso aqui o que que é? A combustão. Tranquilo? E o que que a fotossíntese usa? Porque ele está falando das formas de energia. Então, energia solar. Ok? E a combustão? Tá? Então, uma reação química. Nesse ciclo, a formação do combustível está vinculada às conversões de energia. Que energia que é da fotossíntese? A energia da luz, da onda eletromagnética. E a combustão? Né? Eu estou transformando uma substância em outra. Então, é um fenômeno que é químico. Então, o que que nós temos aqui? A conversão de energia térmica em energia cinética? Não. Energia química em energia térmica? Não. Eletroquímica em calor? Também não. Cinética em eletromagnética? Opa, eletromagnética, beleza, aparece, aparece. Mas o que que eu tenho ali? Uma reação química. Não a energia da movimentação. Então, só pode ser o que é? A letra E, as conversões dessas energias. Então, a transformação pela fotossíntese é a eletromagnética e a combustão para produzir CO2 e água é uma transformação química. Então, letra E. Bacana? Próxima questão também do caderno cinza, a questão 128, é uma questão do petróleo. Ó. Bem normal, comum de ser comentada em várias aulas de química. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e larga utilização como matéria-prima para grande variedade de produtos. É um óleo formado por várias substâncias de origem orgânica, que são quem? Os hidrocarbonetos, está aqui escrito, ó, de diferentes massas moleculares, massas molares.
São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Opa, métodos de separação. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. Ó. Foi comentado esse tipo de aula aí. Ó. O que ocorre nesse processo? Que processo? Craqueamento. O que é cracking? É a quebra. Beleza? Só que o que é o craqueamento para obter as frações comercializáveis? É a quebra da cadeia grande, formando cadeias menores. Então, letra A, transformações das frações do petróleo em outras frações menores? Putz, já é letra A. Ó. Reação de oxirredução? Não, é a quebra da cadeia, é a definição. É a quebra da cadeia grande formando cadeias menores que são mais usadas aí no comércio, nas aplicações. Então, todas as outras, ó, solubilização das frações do petróleo que utilizam diferentes soluções. Não, decantação das moléculas com diferentes massas molares. Pessoal, é uma mistura, né, que você vai usar centrífuga. Separação do petróleo é destilação. Ou é destilação fracionada ou é craqueamento. São os dois processos mais usados aí. Tem outros, né? Mas não usando centrífuga, né? Imagine, são custos baixos, ó. Beleza? Então, letra A questão 128 do caderno cinza, Enem 2018. Questão definição pura sobre as interferências aí do petróleo. Próxima questão, questão 129 do caderno cinza, diz assim: pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Exemplo de movimentos moleculares induzidos pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício ligada a um polímero de azobenzeno e a um material suporte, em dois comprimentos de onda, conforme ilustrado na figura. Com a aplicação de luz, ocorrem reações reversíveis de cadeia do polímero que promovem o movimento observado. Então, o que nós temos aqui? Ó? O comprimento de onda, beleza? E você tem aqui uma faixa da visão aqui, ó. Aqui eu tenho uma dupla ligação, beleza? Estão vendo aqui, ó, uma dupla ligação, aqui uma dupla ligação, certo? Que são os átomos de nitrogênio. Só que daí nós temos uma cadeia polimérica para cá, uma cadeia polimérica para cá. Uma cadeia polimérica para cá, uma cadeia polimérica para cá, ó. Vocês perceberam que as disposições das cadeias estão de forma diferente? Isso que faz o movimento, ela vai e volta, como se fosse uma abraçadeira. Joia? Esse fenômeno de movimentação molecular, promovido pela incidência de luz, decorre do movimento vibracional dos átomos que leva ao encurtamento e à reflexão das ligações. Isomerização das ligações NN. Então, ó, o movimento está ligado a quem? Aos átomos de nitrogênio, que é o que estava escrito na figura. Ó. Os nitrogênios é que fizeram a movimentação. Ó. Estão percebendo que aqui o nitrogênio está de um jeito e aqui o nitrogênio N2 está de outro jeito? Agora, então é pelas ligações? NN é tautomerização das ligações do polímero, não tem nada a ver. Ressonância das ligações π, não tem ressonância, a molécula apenas está se conformando de maneira diferente. Variação conformacional das ligações NN, que resulta em estruturas com diferentes áreas de superfície. E a primeira lá em cima, isomerização das ligações NN, sendo a forma do cis, do polímero, mais compacta do que a trans. O que é compacta? É menor. Certo? Então, o que nós temos aqui? Vamos lá, vamos primeiro visualizar. Aqui eu tenho uma, aqui eu tenho a outra. Ó. Elas estão em lados opostos do meu plano. Então, isso aqui só pode ser o quê? O trans. E aqui, para esse lado, estão do mesmo lado do meu plano. Então, isso aqui só pode ser o cis.
Beleza? Só que vocês estão percebendo que a cis, ela deu aqui em cima uma encurtada, ó. Vocês não perceberam isso? Ó? Aqui eu estava ela reta, agora eu estou com ela inclinada. Então, houve uma estrutura menor? Então, isso que vai fazer a movimentação, ó. Aí você vai empurrar para cima, ó, por causa da estrutura cis e trans. Então, qual seria a resposta expressiva aqui? A letra B, ó. Certo? Que está falando o que está escrito na figura. É mais compacta a cis do que a trans? Então, letra B. Bacana? Tranquilo? Próxima questão, questão 130 do caderno cinza da prova do Enem 2018. Essa é uma questão que vai envolver a parte matemática de novo. Ó. O carro flex é uma realidade no Brasil. Esses veículos estão equipados com um motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida, álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com um carro flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizando-se o etanol, ou seja, 40 litros de etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta. O quadro resume alguns dados aproximados desses combustíveis. Então, o etanol, a densidade e o calor de combustão por grama. Ó. Menos 6 quilocaloria por grama de álcool queimado. O volume de etanol em litros, então não é a mesma pergunta. Ó. Etanol não foi usado qual volume, que é o que ele vai pedir. Ó. Tá vendo? Ó? Interpretação. Então, ele usou 40 litros de gasolina. Quantos litros de etanol vai para fazer o percurso de volta? Essa é a pergunta. Então, o que nós vamos ter que resolver aqui? Primeiro, eu tenho que calcular, né, o quanto de energia para a gasolina. Porque a energia de ida tem que ser igual à energia de volta, né? O percurso é o mesmo. Então, ele tem que gastar a mesma energia. Então, vamos calcular essa energia. Então, para isso, eu tenho que calcular a massa. Porque a densidade é massa pelo volume. Então, 40 litros, como é que eu transformo? Pela densidade. Então, lá, qual que é a fórmula? D é igual a M sobre V, ou faz regra de 3, tanto faz. A densidade, quanto que é a densidade? É 0,8. Não, 0,7, é da gasolina, certo? É igual a massa que eu vou querer e o volume, cuidado que está em ml, então tem que ser 40 mil ml. Quanto que vai dar esta massa se você vai calcular? 28 mil gramas. De quem? De gasolina. Então, vou escrever aqui, ó, gasolina. Certo? Agora, o que está escrito ali na tabelinha? Que é 10 cacau para 1 grama. Como são 28 mil gramas, quanto que vai ser esta energia de gasolina que foi usada nesta queima? Bom, é só fazer a multiplicação. 280 mil quilocal. Certo? Se é isso que eu estou usando, que tem que liberar para a mesma energia, agora eu vou usar essa mesma energia para calcular a massa e depois eu uso pela densidade para calcular o volume. Faço o processo contrário agora. Ó. Então, eu sei que é 10 cacau de álcool agora, para quanto? Para 1 grama. Certo? Essa seria 10 não, 6, né? 6 cacau para 1 grama do álcool. Como são 280 mil cacau, qual vai ser a massa de álcool usada? Então, se você calcular esta massa de álcool, esse valor vai ser de quanto? Aproximadamente 46.667 o quê? Gramas. Bacana? Beleza, agora eu tenho a massa de álcool. E tendo a massa de álcool, eu posso calcular o quê? O volume. Por quê? Porque eu tenho a densidade. Então, você vai fazer uma outra continha. A densidade é 0,8, a massa é 46.667 e o volume que você quer. Ou seja, o volume vai ser 46.667 dividido por 0,8. Certo? Ou seja, quanto que vai ser aproximadamente esse volume? 58
porque esse volume está em ml. Aí já transformei, daria 58.000 ml, divide por 1.000, você vai ter em torno de 58 litros. Qual seria a resposta? Letra D. Então é uma questão não difícil, interpretação de uma tabela e as regras de 3. E a matemática que é um pouco chata aí também, né? Então é uma mistura de duas informações aí bem importantes. E a última questão, né, da parte de química da prova do Enem de 2018, do caderno cinza, é a questão 134. Ó. A identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança de cor laranja e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a ele associados. A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada por um caminhão. Então tá aqui, ó, 268 significa alguma coisa, 1005 uma outra coisa, o número 2 o gás tóxico, né, ó, gás tóxico. 3 algarismos da parte superior do painel indicam o número de risco. O número 268 indica que trata-se de um gás, certo? 2, tóxico 6 e corrosivo 8. Os quatro dígitos da parte inferior correspondem ao número da ONU, que identificam o produto transportado. Beleza? Agora, considerando a identificação apresentada no caminhão do código 1005, correspondente à substância. Então, vamos lá. O que ele está falando? Ó, corrosivo, tóxico e é gás. Beleza? Então, ó, dióxido de carbono, vamos começar de baixo para cima. Dióxido de carbono é um gás, mas ele é corrosivo, ele é um gás tóxico. Opa, vai para frente. Ele é, mas não tóxico o suficiente para ser transportado, né? Propano. Bom, propano é um gás, certo? Amônia é um gás, nitrogênio é um gás, mas ele está na atmosfera, ó, então já pode eliminar. Não vou transportar ele, certo? Porque, na realidade, você tem que analisar a parte da toxicidade. Eu tenho nitrogênio, 78%, certo? Eteno. Eteno é um hidrocarboneto, certo? Ele é perigoso? Ele é perigoso. Ele é altamente corrosivo? Não é. Ele é usado nos hidrocarbonetos, certo? Para polímero. Então, não tem grande aplicação. Propano, ele não tem grande oxidação, corrosão. Então, só sobrou quem? Só sobrou a amônia. Ela é altamente perigosa. Ela causa irritação nas mucosas, pode ter sangramento, então tem várias possibilidades de ele ser transformado. Então é uma questão mais específica aí do conhecimento das substâncias químicas, beleza? Então essas são as questões mais voltadas para a química, né, da prova do Enem. Não esqueça, prova cinza, Enem 2018. Bacana? Beleza? Espero ter tirado algumas dúvidas, né, citado algumas informações químicas aí. Bons estudos a todos e até uma próxima. Tchau, tchau. E aí, gostou? Então clique no link que aparece na descrição do vídeo para conferir a playlist com os vídeos de resolução de questões das outras disciplinas. E lembre-se, a melhor preparação você encontra no A Prova no Enem. Aqui, o Enem é sem mistério.